eu acho que tem uma visão técnico-científica que é necessário na saúde, que assim, é indispensável, mas acho que a gente precisa saber que não se esgota aí o papel do profissional da saúde. Se ele quiser de fato ter um impacto mais profundo, ele precisa entender o sistema complexo no qual ele está inserido. E é um sistema que não só é complexo, como é adaptável. Assim, qualquer mudança que você tentar exercer nesse sistema, você vai ter uma reação. É que nem ir numa teia de aranha e mexer na pontinha ali da teia de aranha, e você vai ver que a teia inteira vai balançar e vai tentar se adaptar, e a aranha vai reagir de alguma forma ao toque que você deu ali. Então, os sistemas e o sistema de saúde claramente tem essa complexidade toda. Acho que esse sistema exige um profissional que tenha um, um conjunto de atribuições em, que se somam ao técnico científico. Fala, doutores! Sejam muito bem-vindos ao maior podcast de desenvolvimento e carreira médica do Brasil. Hoje, Fala, Doutores recebe um daqueles nomes que você escuta, faz uma pausa e pensa. Esse é o tipo de liderança que estamos atrás para mudar a saúde do país. Liderou a Sociedade Brasileira de Cardiologia em um momento relativamente desafiador aí. Ele conseguiu estruturar uma grande governança lá dentro, que fiquei sabendo, inúmeros documentos aí de política pública, congressos gigantescos, passagem pelo Sebex, formando e podendo aí estruturar diversos novos líderes para a saúde. Estava tudo organizado, tudo estruturado, e aí, quando já havia engrenado mesmo, muita gente entrega muito menos do que esse nosso convidado entregou a vida inteira, e aí ele vai e me inventa de ir para a Suécia, mergulhar no mestrado, na Karolinska, um centro aí de mentes brilhantes dentro da saúde, embreando aí na inteligência artificial, nas conexões novas que ele vai, de certa forma, trazer para a gente. E aí estamos aqui hoje. Eu estou aqui lisonjeado com a presença de Luiz Felipe Costa Milan. Seja muitíssimo bem-vindo. E antes de você se pronunciar, é meu momento de jabá. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar um like, não deixe de compartilhar o episódio, porque assim mais pessoas que não conhecem, que são poucas, ficam aí conhecendo melhor essa jornada do grande Luiz Felipe. Fala, meu amigo! Tudo bem, Ricardo? Um prazer estar aqui com você. Acho que a gente já teve uma boa conversa aí prévia, e acho que tem muitas boas pérolas aí nessa nossa interação, que acho que eu consegui aprender de você. Então, espero que a gente possa levar um pouco dessa nossa conversa para os ouvintes aí. Não, vamos sim. Primeiro aqui, agradecimentos mil, sempre as conexões, né? E o evento lá da FISWeek do Arena de Saúde lá do Rodrigão e do Josier. É, evento espetacular, né? Que aconteceu aqui no Rio nas últimas semanas. Evento grande, gigantesco, que você já chegou aí de viagem já botando o pé num evento relevante no Brasil, na saúde, e principalmente aqui no Rio de Janeiro, que vem tão machucado aí nos últimos anos, né? Eu sou carioca, né? Nasci 43 anos atrás aí no Rio de Janeiro, e tenho muito carinho, muito embora minha vida é muito diversa em termos de lugares que eu morei e pessoas que eu conheci aí
pelo Brasil e pelo mundo. Como é que Então, começa tudo, Luiz? Me diz. A tua origem, bem estruturada em termos de família, bons colégios, como é que era isso? sim, fui um privilegiado, Ricardo, e tenho muita gratidão. Tenho um pai engenheiro, uma mãe psicóloga, meu pai trabalhava na Petrobras, então sou um casal lindo e que está junto até hoje, muito amoroso. Pô, que legal. E, e nasci no Rio de Janeiro, meu pai estava trabalhando aqui, e meu pai era engenheiro da Petrobras e foi sendo transferido naquilo de novos projetos e novos desafios. Aí eu fui morar em São Mateus, fui morar em Aracaju, fui morar em Londres. Voltei para o Rio de Janeiro, onde Filho único ou irmãos? eu tenho dois irmãos, eu sou mais velho. Tá bom. E Dessas caminhadas aí, isso já te formou bem ou gerou alguma inquietação ou alguma revolta diferente? assim, eu prefiro não colocar isso nesses termos de julgamento. É o que aconteceu. E acho que tem aspectos muito positivos e me deu muitas oportunidades de vivenciar e conhecer pessoas novas. Eu tenho amigos queridos em cada um desses lugares até hoje. E também, assim, isso tira suas raízes um pouco e te torna um pouco itinerante, te dá mais flexibilidade de enfrentar novos desafios. Então, quando eu surge essa possibilidade de ir para a Suécia, por exemplo, não é algo que me assusta chegar e fazer mais uma mudança, ou mudar de áreas e conhecer pessoas novas, porque foi minha realidade na minha infância, na minha adolescência, na minha vida adulta. Eu sempre conto que eu conheci minha mulher assim, ainda no jardim de infância, e lá em São Mateus, no Espírito Santo. Meu pai trabalhava com o pai dela, a gente continuou amigo e depois se encontrou como namorado depois já na vida adulta. Mas eu sou carioca, a gente se conheceu no Espírito Santo, ela é mineira, e aí a gente. Peraí, que momento vocês se conhecem de novo, pô? Ah, Depois não. do jardim de infância, pô? É que o pai dela trabalhava junto com meu pai na Petrobras e eles ficaram amigos. E aí meu pai foi para Aracaju, ela foi para Bahia. A minha família é da Bahia, a família da minha mãe, a família do meu pai é gaúcha. Então, assim, só para mais um Contextualizar. elemento de diversidade aí. E, e aí a gente esporadicamente se encontrava, que as famílias eram amigas. Então, quando eu ia visitar minha avó na Bahia, eu encontrava, as famílias se encontravam, a gente marcava um churrasco, alguma coisa assim. Então a gente manteve contato até que, belo dia, em São Paulo, a gente se reencontrou e aí já com outra visão um sobre o outro. E depois de quase 30 anos aí, a gente começou a namorar e acabou casando. E aí tivemos duas filhas paulistas, fomos morar em Brasília, voltamos para São Paulo e agora Suécia. Ah, Então, então acabou que ela também não teve que aprender isso, né? Já foi também, fazia parte da vida dela e vocês acabaram construindo também fazia essa parte da jornada vida mais dela. diversa, né? Ela já tinha morado em vários lugares, assim, além da Bahia, morou no Paraná, estava morando em São Paulo. Então, assim, é uma família meio nômade. E essa tua passagem pela Inglaterra, o inglês virou nativo? Virou. E isso é algo que facilitou muito minha vida, Ricardo. Assim, eu fui criança ainda, né? Então, assim, ia para a escola e naquele momento, depois de quase 3 anos aí, você volta falando inglês tão bem quanto português, ou até melhor. E então sempre foi muito confortável para mim, por exemplo, ler inglês e, e talvez mais confortável do que em português, dependendo do tema. Uhum.
Então, isso me deu acesso, a, especialmente depois da internet, a estar no estado da arte do conhecimento. Assim, leva um tempo para as coisas serem traduzidas, às vezes, para o português. Hoje Sim, menos, sim, sim. mas levava um tempo. Então, foi muito importante, certamente, na minha vida. Eu sempre fui muito curioso, muito ávido por conhecimento. E, e o fato de poder ler inglês bom, falar inglês, saber bem e ter esse acesso àquilo que estava no estado da arte do conhecimento foi uma vantagem muito grande na minha vida. Eu acho um privilégio ter E tido. essa busca pelo conhecimento sempre foi tua ou muito estimulada aí pelos teus pais? Não, acho que sempre foi minha. Assim, os meus pais estimulavam também, mas eu vejo meus irmãos, têm perfis diferentes. E eu sempre fui muito curioso e muito generalista. Assim, eu sempre fui Lia de interessado. tudo? Eu sempre fui interessado em muitos temas, muito diversos. Então, gosto de filosofia, gosto de economia, gosto de saúde, gosto de administração, gosto de, assim, o que aparece que me desperta alguma coisa, eu tento entrar e me aprofundar. Então, mas a minha visão de mundo é uma visão muito generalista. Eu acredito muito que os sistemas nos quais a gente se insere, a saúde certamente é um deles, são sistemas profundamente interconectados. A gente. A ideia de que alguém pode ser um agente efetivo dentro da saúde, sabendo só de um nicho, de uma área de Uhum. conhecimento, para mim é assim, a sua capacidade de atuação vai ser sempre muito limitada. Então você pode ser um excelente médico tendo seu conhecimento científico e técnico e dentro daquela área, mas sua capacidade de transformar a realidade de uma forma efetiva, de atingir, de impactar o número de pessoas, vai ser muito limitada se você não entender o sistema de incentivos que leva ao atendimento à saúde, os modelos de governança e como que isso impacta os comportamentos das pessoas em relação à saúde, se você não entender o que é liderança e quais são esses modelos, e sua capacidade de levar pessoas a novos lugares e transformar a realidade. Então, eu acho que tem uma visão técnico-científica que é necessário na saúde, que assim, é indispensável, mas acho que a gente precisa saber que não se esgota aí o papel do profissional da saúde. Se ele quiser de fato ter um impacto mais profundo, ele precisa entender o sistema complexo no qual ele está inserido. E é um sistema que não só é complexo, como é adaptável. Assim, qualquer mudança que você tentar exercer nesse sistema, você vai ter uma reação. É que nem ir numa teia de aranha e mexer na pontinha ali da teia de aranha, e você vai ver que a teia inteira vai balançar e vai tentar se adaptar, e a aranha vai reagir de alguma forma ao toque que você deu ali. Então, os sistemas e o sistema de saúde claramente tem essa complexidade toda. Acho que esse sistema exige um profissional que tenha um, um conjunto de atribuições em, que se somam ao técnico científico. Não, e esse ponto que você está trazendo é muito relevante, né? Porque um dos grandes problemas que a gente fala muito hoje é a questão da fragmentação, né? E a fragmentação ela foi sendo é, instaurada e foi sendo relativamente estimulada porque a busca por uma maior remuneração. E acabava que os profissionais ultra especialistas estavam sendo mais bem remunerados, mas no momento que você tem um monte de ultra especialista, ele acaba sendo mal remunerado, e aí a gente tem uma crise em que a pessoa fica limitada e presa nessa teia.
E sem É, perceber que está preso, né? é. E, e aí, assim, é o entendimento do sistema de saúde como um elemento para levar cuidado para as pessoas, mas também é um sistema econômico, de incentivos econômicos, e as pessoas vão responder esses incentivos, vão orientar sua formação, por exemplo, para responder a incentivos econômicos e oferecer serviços que estão em demanda no mercado, ou que remuneram especialmente bem. Os pacientes vão responder a incentivos econômicos e vão preferir tratamentos que são cobertos pelo plano de saúde ou que são cobertos pelo SUS. E se a gente não entende esse conjunto de interesses, que são econômicos, são políticos, são técnicos, são científicos, são éticos, e cada um desses elementos está puxando a gente para algum lugar, para alguma ação dentro do sistema, e a gente não consegue efetivamente transformar a realidade e mudar do jeito que a gente quer. Eu sempre falo, Ricardo, que tem uma dimensão espiritual na liderança. Liderar, assim, no termo mais básico, na forma mais básica, é levar alguém para algum lugar. Né? Então, é sair do ponto A para o ponto B, levando alguém consigo. E você faz isso para transformar de alguma forma. E você quer transformar, mas o mundo é muito grande, é muito complexo. E você sozinho não vai conseguir impactar tanto porque a gente sabe muito pouco, a gente entende muito pouco do mundo e acho que quando a gente lida com a saúde, fica muito claro, né, que, olha, fulano de tal oftalmologista, ele entende bastante de oftalmo, mas aí você traz uma questão de gastro para ele. Então a gente precisa de outras pessoas para ajudar a gente a superar os desafios do mundo, né? E aí, para isso que a gente precisa liderar, a gente precisa convencer essas pessoas e dizer, olha, vamos transformar o mundo juntos, de alguma forma. Só que a única forma de fazer isso é estabelecer essa visão da transformação. Bom, beleza, vamos transformar como para melhor, né? E o que é melhor? E aí que eu digo que tem essa visão espiritual, propriamente. Você tem que ter na sua cabeça um paradigma do bom, do correto, do melhor. Assim, o que é uma situação que é melhor do que a atual? E se você não tiver isso como premissa, você não tem um caminho possível para chegar lá. E se você não tem um caminho para chegar lá, você não vai levar ninguém com você. Perfeito. Então, a primeira coisa que eu acho que uma pessoa tem que ter no momento de liderar é essa visão. Essa visão de como que o mundo pode ser melhor. E isso, E da onde que vem essa tua visão, essa tua inquietação aí de mudar, de transformar? Hoje, olhando para trás, a tua percepção que a inquietação de transformação e esse skill de liderança que você tem veio antes da transformação, da vontade de transformar a saúde, a conexão com a saúde veio antes e depois você viu que tinha essas skills que dava para conectar? Como é que foi esse início de jornada? cara, eu acho que eu não tinha esses skills. Eu acho que é um músculo, e a gente exercita e esse músculo fica mais forte. Eu acho que todo mundo é capaz de, de liderar e de exercitar esse músculo. Todo mundo vê e A tua sente. resposta tem um quê de humildade, tá? Não sei se é ou se não é, até porque eu estou dizendo que eu exercitei de fato e tenho hoje algumas competências em relação a isso. Então, não sei se é muito humilde, mas eu acho que sim, eu acho que todo mundo é capaz de exercitar isso. Se você olhar em volta de você,
Se cada um de nós, a gente olhar em volta da gente, você vai olhar e você vai ver que tem uma tomada ali que precisa ser consertada, você vai ver que tem uma tinta ali na parede que não está tão bem pintada quanto deveria estar, que tem um problema para resolver. E qualquer lugar que você tiver, vai acontecer isso. Se você coloca como propósito na sua vida tornar o mundo um lugar melhor e transformar de alguma forma o lugar que você está num lugar melhor, e aí cabe a você se capacitar e se tornar competente para fazer essa transformação. E pode ser que você descubra, não, meu propósito é transformar os jardins em lugares mais bonitos. E aí você vai precisar das competências de jardinagem ou de transformar as comidas na minha casa em comidas mais saborosas. Aí você vai precisar de competências culinárias. E aí a gente vai encontrando essas coisas ao longo da vida. E a gente tem que saber que não, a gente não pode ter a ambição de fazer tudo, né? Assim, a gente Tuas escolhas nesse caminho foram sempre certas ou teve que recomeçar muitas vezes? não foram sempre certas. Eu diria que nem sempre foram escolhas conscientes. Tem, tem situações e desafios que se apresentam para a gente que a gente abraça porque a gente sente que precisa abraçar aquele desafio. E que você não necessariamente chegou no momento e disse, não, eu vou fazer isto ou aquilo. Você simplesmente vai fazer. Aquele desafio está lá para você. E só tem você para fazer. Então, as missões que a vida traz para a gente, elas muitas vezes, eu acho que na minha visão, na maioria das vezes, elas não se apresentaram como escolhas para mim. Não é você quer fazer isso, você deseja esse caminho ou esse. Essas missões se apresentaram, olha, isso precisa ser feito e só tem você para fazer. Então, eu não sei nem se eu fui muito competente em orientar minha carreira desse jeito, porque a gente vai abraçando as missões em sequência e coisas que parecem Ah, instigantes. mas as escolhas acadêmicas, por exemplo, foram iniciadas por você, né? As faculdades, os estudos que acaba que a gente está cru. Aí você vai, tudo bem. Sim, Você tem todo esse teu background, aí você escolhe caminho. Você fez administração ou direito primeiro? Como é que é? eu comecei com direito, mas aí, muitos anos atrás, não gostei. Aham, Achei o cheguei a assim, trabalhei como estagiário no escritório e achei tudo muito burocrático aham. eu não gostava do formalismo. Aí saí do direito, não sabia o que eu queria fazer, e aí eu fui fazer o que eu mais gostava de fazer, que era cozinhar. E aí eu fui trabalhar em restaurante, que queria fazer uma faculdade culinária, mas aí você começa a cozinhar e passa um ano com a barriga no fogão, como eu passei. E aí você vê que não, que essa vida E é ruim, Luiz? não, Não, não não tem é. glamour? Até hoje adoro cozinhar. A parte, e tive esse meu treinamento prático, né, em restaurante francês, no bistrô francês, então assim, acho que sei bastante bem a técnica francesa e sei executar bons pratos. Mas uma coisa é aquilo que você gosta de fazer como hobby, e às vezes não necessariamente seu hobby precisa ser sua profissão. E a cozinha em si ela é muito sacrificante em outros aspectos da vida. Então eu trabalhava de terça a domingo, de 6 da tarde às 2 da manhã. Então eu passei esse período sem encontrar ninguém. O único momento que eu tinha livre para sair com as pessoas que eu gostava era segunda noite, que estava todo mundo bem cansado já e não queria, que era a minha única folga. Então, e aí isso tem outros Mas impactos. peraí, tem que te perguntar uma coisa. Tua esposa tá nessa história já?
Não, não, isso foi antes de eu namorar com ela. A gente já se Pô, conhecia. eu já ia falar que era difícil de encontrar a coitada, né, pô? Muito difícil, né? Seria muito difícil. E, e aí eu vi, bom, assim, talvez o cozinhar não seja a minha vocação, mas eu talvez seja um bom dono de restaurante. Eu gostava do que o meu chefe fazia e tal, e via a atuação dele como dono como dono, vendo estoque, fechando caixa, recebendo os convidados, preocupação com excelência no serviço, do produto e tal. Falei, então vou fazer administração. Assim, muito. E aí, entrando pelo caminho da administração, essa questão, assim, propriamente da gestão e da liderança, de entender a capacidade que aquelas ferramentas tinham de, de transformar de alguma forma o mundo, de tornar melhores, seja um pequeno processo produtivo, onde quer que vai até a gente reorientar a política pública ou estratégia, alguma coisa mais ampla. Aí aquilo me encantou. Eu falei, gostei disso, gostei desse, desse mundo e quero aplicar essas competências por aí. Então, Mas não era no teu restaurante. não, No meio disso daí, a ideia do restaurante morreu por completo. um dia, não morreu ainda não, Ricardo, um dia, mas acho que tem outros lugares que precisam um pouco mais das minhas competências antes do meu restaurante. Tá, quando que aparece a saúde nessa tua jornada? É a NAP? Na ANAP. A ANAP foi a primeira instituição da saúde e eu assim, já tinha trabalhado com instituições voltadas para a política pública, assim, e a ANAP precisava estruturar um escritório de relações governamentais em Brasília. E estava montando naquele momento. E aí eu fui para lá, para Brasília, a gente montou o escritório, a gente começou efetivamente representar a voz dos hospitais em relação ao parlamento, ao Ministério da Saúde, assim, as agências reguladoras da saúde. Quando isso, E mais ou menos, Luiz? Que anos são esses daí? isso foi em 2014. E aí, 2014? Tá. Segue aí, não. Tô pensando aqui o momento 2014 que você vai pra lá. ah, aí já estava com a minha mulher. Ah, Ah, ela vai para Brasília com você? ela foi para Aí vocês já Brasília estão comigo. juntos e já tem filhos também? Não, ainda não. Aí a gente Tá. namorava. Quando a gente foi morar junto em Brasília, a gente decidiu casar. Aí a Você gente vai, casou. então esse momento da tua vida, esse momento ANAP, foi um momento de transição, então, para você como Luiz. Foi, Tipo, certamente. Certamente. Assim, comecei a morar junto com minha mulher. tua esposa compra uma ideia, né? Isso, ela mora. Você estava onde, cada um? Eu morava no Rio, ela morava em São Paulo, a gente namorava à Tá. distância. E aí Não, surgiu tudo essa. bem. Começa um projeto aí, né? É, aí surgiu essa quando vamos de ir para Brasília, eu falei, se eu vou mudar daqui, eu não quero ir sozinho, não. Aí eu chamei ela para ir comigo, ela topou. E, e aí, bom, Bom estrategista, deu certo, pô. deu certo, muito certo. Semana que vem a gente faz 10 anos de casado. Então, Parabéns. Como é que tá o momento ANAP que você pega? é um momento muito interessante. Assim, era uma instituição. A ANAP é de que ano, Luiz? Você sabe? Lembra de cabeça? Não Não lembro tenho de disso. Isso que eu cabeça, tava, isso que eu não. tava tentando, isso que eu tava É, tentando pegar. Então, talvez. É dos anos 2000 em algum momento. aham. É. Então, era uma instituição que talvez naquele 2001, momento. 2001, 2001. Tô pegando aqui dica aqui no Google. é, Criação de 2001. Tá, tudo bem. Então, mais de 10 anos de instituição. Tá.
Isso, mas uma instituição que estava em franco crescimento naquele momento. E acho que Uhum, ela respondia a, a uma demanda da saúde e me permitiu ver uma nova possibilidade de representação uhum, na saúde, assim, uma entidade setorial muito profissional, muito voltada para dados, muito com associados muito engajados e muito participantes, que, que acho que permitiu um crescimento muito relevante da ANAP nesse período, né? E com essa nova posição de chegar lá e fazer um advocacy muito bem estruturado, muito baseado em fatos e argumentos. Boa parte do meu trabalho lá era fazer uma interconexão entre a técnica, né, entre, assim, vinha um projeto de lei querendo regular algum elemento da, da atividade hospitalar. E aí parte do meu trabalho era justamente conectar a técnica de assim, então como é que isso acontece de fato no hospital? E esse projeto de lei que você está fazendo, ele de fato muda essa realidade? E aí levar esse conhecimento do dia a dia da atividade hospitalar para o Congresso, para o Executivo, e acho que a gente teve muito sucesso em ser essa voz técnica, a gente passou a ser muito respeitado, porque a gente ia sempre com bons argumentos e as pessoas começavam a chamar a gente. Então, o que vocês acham disso? Qual será o impacto desse tipo de ação no setor? O que isso representa para o paciente? O que isso representa para os hospitais? Então, vou te dar um exemplo que, de um projeto de lei, que tinha um projeto de lei dizendo, olha, vamos proibir a entrada de celulares no centro cirúrgico. uhum. E assim, você olha por alto, pode fazer sentido, dizer, olha, de fato, não é para ninguém ficar mandando mensagem de WhatsApp ali durante uma cirurgia. E aí você vai lá e conversa com cirurgiões e vê quem opera e diz, olha, de fato não é, mas anteontem eu tirei uma foto aqui para mandar para o colega de uma coisa que eu estava vendo e o colega super me ajudou com, com essa situação. Então, foi importante ter o celular no centro cirúrgico aqui, porque isso permitiu uma aplicação de conhecimento mais ampla naquele caso específico. E aí você leva esse deputado e diz, olha, assim, se você impuser essa restrição aos hospitais, pode ter gente que pode não receber a atenção que deve, porque esse compartilhamento de conhecimento pode não acontecer. Então, e acho que é muito essa função do advocacy bem feito, sabe? É levar a expertise técnica de alguém que tem talvez uma boa ideia ou está motivado por bons princípios, mas que não conhece as peculiaridades e as especificidades do setor e aí eu acho que as entidades setoriais podem ser esse elemento que vai trazer isso para que a regulação e a legislação sejam melhor. Mas pera aí, Luiz, calma aí, agora eu fiquei curioso, cara. Como é que foi cair no meio disso? Entendo eu, me corri se eu estiver errado, com pouca expertise, pô, você era Eu jovem na estava época. eu estava fazendo um mestrado em, em política pública, na verdade, Tá. em ciência política e política pública. E, bom, conheci algumas pessoas do setor, tinha um desafio importante para a ANAP montar isso. Eu conheci de gestão, já tinha trabalhado com política pública. Você já tinha construído algum network já na área de saúde quando você. Já, assim, tanto pessoal quanto de família. Então, isso certamente ajudou. Tenho, assim, avô médico, tia médica, tio avô médico, então isso Ah, porque eu tô pensando você aqui num caos, né, pô? é, Foi tranquilo ou não? O caos pra você é tua zona de conforto? Você lida bem?
Não, acho que assim, eu lido bem com caos, eu acho, assim, esses Uhum. sistemas complexos em que eu tento estruturá-lo e tento entender. E eu acho que é certamente impossível em um modelo, numa situação da saúde, por exemplo, que é muito caótica, você ter controle absoluto sobre todas as alavancas ali, todos os stakeholders que você vai mexer, mas acho que eu tenho um bom entendimento desse panorama como um todo. E acho que a capacidade justamente de articular os diversos atores, os diversos stakeholders de saúde. Esses dados, Luiz, a ANAP te deu um respaldo ou uma estruturação técnica? Que aí é que está a minha dúvida, entendeu? Para Uhum. você conseguir exercer o Sim, teu trabalho? Entendi. sim. E acho que esse é um bom exemplo de uma entidade setorial de sucesso. Então, a ANAP tinha e tem o SINHA, que é o Sistema de Indicadores Hospitalares. E o SINHA, ele coletava dados tanto financeiros, assistenciais, e de governança e corporativos dos diferentes hospitais da ANAP e organizava isso num imenso banco de dados que é de onde sai o observatório. Uhum, Então, a uhum, uhum. publicação anual da ANAP. E com base nisso, você conseguia, tendo dados recentes, atualizados, reais, que você tem confiança nele, você consegue chegar e defender com muito conforto os temas. Então, se está vindo uma regulação sobre, não sei, assistência a infarto, você tem o tempo porta-balão ali de Uhum. todos os hospitais do Brasil, e você sabe onde está melhor, onde está pior, e o que leva, e quais programas têm levado a uma redução do tempo porta-balão, e por aí vai. Então, assim, você tendo essa experiência, tendo a interação com os associados, que é onde está o conhecimento de verdade, a experiência, o papel de quem está fazendo as relações institucionais e governamentais é justamente fazer essa ponte, de você levar a expertise técnica para o processo de regulação, de legislação. Sebex ou cardiologia vem depois? Sebex. Aí do Sebex eu recebi um convite, o presidente da ANAP, que estava saindo naquele momento, que era o Francisco Balestrin, ele também era presidente do Sebex, ele me chamou para sair de uma posição de diretor de relações institucionais para uma posição de CEO do Sebex, que era uma instituição menor, mas que lidava justamente com gestão e gestores em saúde. Ah, eu não sabia que o Balestin tinha te furtado assim, rapaz. Poxa Ele, vida, pô. ele me trouxe originalmente pela NAP e me levou para o Sebex. E foi um mentor super Uhum. importante, né, na minha Ah, e carreira. é de muitos, né? Estamos aqui, vamos elogiar que Balestrin é diferenciado. Certamente, assim, aprendi muito com ele e não teria tido o percurso na saúde que tive se não tivesse tanto a possibilidade de contar com o conhecimento, com a expertise dele, mas também com a generosidade dele na rede relacional. Qual foi o grande desafio que Balestrin te botou na mão pro Sebex? O Sebex Futuro tava andando já, ou não? Não, ele não existia. Ah, ele não Eu existia? não fui eu. O Sebex era uma instituição muito crua quando eu cheguei. Era quase uma startup. Assim, ele tinha sido fundado há um ano e pouco, 2 anos. Você participou disso, Luiz, do Sebex Futuro? Eu participei da criação do Sebex Futuro. Até Pô, parabéns, cara. Rapaz, não sabia disso não, pô. eu e o Eduardo Santana, a gente até publicou um artigo em conjunto sobre como foi a estruturação do Sebex Futuro, que saiu na revista da International Hospital Federation. Pô, aquele projeto é muito legal.
muito Eu legal. eu só fiquei com ódio que quando eu tomei conhecimento, eu já era velho, pois. É. Não, e Eu não me enquadrava. a gente começou do zero, montou a primeira turma, e o projeto, acho que ele tem e tinha e tem um papel, assim, de apresentar às pessoas a realidade do sistema de saúde. Então, originalmente, a gente levava, eram 39 líderes abaixo de até 39 anos de idade, e a gente levava para estar com grandes líderes, com assim, as principais lideranças do setor de saúde, nos locais onde a saúde acontecia. Então, se a gente ia conversar com o CEO do Sírio-Libanês, a gente ia no Sírio-Libanês. Se a gente ia conversar com o CEO da Mil, a gente ia conversar, a gente ia ser recebido na Mil. E tinha esse aspecto de fato aproximar a relação, assim, de uma turma pequena com pessoas de diversos lugares da saúde, mas que era muito questionador. Então, assim, de ter um modelo que não fosse só aquele negócio expositivo, vou dar uma aula, mas de ter conversas de fato mais profundas e de apresentar, que as pessoas se conhecessem. Então, o Sebex Futuro tinha um aspecto muito interessante, assim, de construção de networking, de construção de conhecimento, de construção de confiança também. E aí, às vezes, você ia lá e conversava com a pessoa e dizia, olha, essa pessoa muito bem capacitada e tal, mas tão distante assim de mim, às vezes. E aí as pessoas entendiam que, poxa, eu também posso chegar lá um dia. E as pessoas contavam suas jornadas e o caminho. Então, E me diz uma coisa, eu acho que a gente tem um ponto no mundo e no Brasil especificamente, uma dificuldade muito grande da gente criar e manter comunidade. Pô, você teve um baita de um êxito nessa constituição aí desse projeto e até manutenção, pô. O que que era o que que era o ouro ali, Luiz? você está falando do Sebex Futuro ou do Sebex como um todo? Sebex Futuro. Eu acho que eu acho que vocês conseguiram criar umas turmas e umas comunidades de pessoas que, tipo, se relacionam. Eu conheço um monte de gente do Sebex Futuro que se relaciona até hoje. E meio que aquela pegada de se ajudar virou um É, network real mesmo, sabe? E não meio que de passar perna um no outro. assim, tem um. Eu acho que tem um pó mágico que você joga em cima das coisas e às vezes você não sabe que você jogou. E acho que o Sebex teve esse aspecto. Eu acredito muito, Ricardo. O propósito era criar novas lideranças para a saúde? Sim, era qualificar a liderança de saúde, pegar jovens promissores e tinha um processo seletivo bastante rigoroso, Uhum. em que a gente escolheu uh, pessoas que a gente acreditava, olha, são pessoas que podem vir a ser futuros líderes da saúde e vamos criar um caminho de aprendizado e de introdução deles ao sistema. Eu acredito muito que as relações elas acontecem olho no olho. Assim, é muito Uhum. difícil, e acho que a Covid mostrou isso muito para a gente, é muito difícil você construir relacionamentos de fato e construir sentimento à distância. Né? O, quando o Sebex Futuro foi criado, ele foi criado para ser originalmente esse lugar de compartilhamento frente a frente, as pessoas estarem juntas. E isso foi sendo orientado de uma forma que não só houvesse momentos assim da turma tendo aula, mas momentos da turma como turma, né? Então era muito comum as pessoas saírem da aula, irem jantar, estar juntas depois. E eu acho que esses momentos de interação vão construindo as relações e as amizades. E é difícil explicar por que as pessoas
se ligam e se conectam, né? Você não usava seus predicados de chefe nesses momentos, não, né? Eu acho que eu usei com outros. Acho que... Aí, tá vendo? Eu tô descobrindo, ó. E por que o 39? A gente precisava de um número. A gente achou que 40 já estava um pouco além. Eu, com 43 hoje, já teria passado do ponto. É, a partir de 40, não daria mais para dizer que era futuro, né? Você já está, já é um profissional mais estabelecido e tal. Então, 39 era o último da casa dos 30, onde a gente achou que ainda dava para justificar. E a gente escolheu 39 até 39 porque combinava. Aí suas filhas já nasceram? Nesse Minhas momento, filhas Sebex? nasceram. São candangas? Não, quando eu estava na NAP, eu passei 1 ano e meio lá em Brasília, e aí fui convidado para vir para São Paulo, que lá eu era o assessor de relações parlamentares, e eu fui convidado para ser o diretor de relações institucionais em São Paulo, e assim, cuidar também da rede de relações e do relacionamento político da NAP mais amplo aqui. E, obviamente, continuei com a responsabilidade de tocar a parte política lá em Brasília. Mas eu já estava em São Paulo. Né? Já tinha vindo Então para elas aqui. nascem em São Paulo. As minhas duas filhas nasceram em São Paulo. Então, 2019 e 2022. Mas foi logo depois. Minha filha mais velha, ela Covid, você tá onde, Luiz? que foi? Covid, você tá onde? 2020? Covid. Sebex? Não, eu já tinha saído do Sebex, eu fui para a SBC. Aí eu fui convidado para ir para a SBC. Ah, é verdade. A primeira vez que eu te vi, te conheci, você deu uma aula. Eu fiz uma turma de mestrado Sebex. Que E aí você legal. deu uma aula pra gente uma vez aí num Foi. turno. É isso, você tava no. O É verdade. projeto que era liderado pelo Dr. Evandro Tinoco. Exatamente. Eu foi 21. Isso. 21. Era Tinoco e Kinan, os Isso, dois. Cristiano Quinan, exato. E aí você deu aula pra gente. Aí você já tá, então, embreado na cardiologia, Isso. Aí eu fui convidado, e assim, que é a mais um SBC, momento de caos. a SBC era um transatlântico, assim, uma organização imensa, talvez a maior sociedade médica do Brasil. Quantos são, Luiz? Sabe? São, o último número que eu tinha Não, era não, exato, pô, não atual. 14 mil sócios na, na SBC, tinha 60 funcionários, e, e uma visão muito, muito tradicional do que era uma sociedade médica, né? Então, quando eu fui para lá, doutor Marcelo Queiroga, que veio a ser ministro da Saúde, era o presidente e me convidou para executar uma mudança importante, uma transformação importante de governança e de gestão na SBC. E a SBC tinha aquilo que eu falo dos sistemas complexos, né? E de entender o conjunto de incentivos. Então, a SBC tinha uma forma de eleição, uma forma de gestão que talvez ainda é a dominante nas sociedades médicas, que elege-se uma chapa. Essa chapa tem pessoas, médicos, né, seus especialistas em cargos diferentes. Então, vai ter um diretor financeiro, Uhum, um uhum, diretor uhum. administrativo, um diretor científico, cada um com suas funções. Na SBC, se eu não me engano, eram 12 funções distintas que a chapa era eleita. E, evidentemente, você tinha um diretor financeiro, que era um cardiologista, você tinha um diretor de TI, que era um cardiologista, você tinha um diretor de comunicação, que era um cardiologista, que não tinham o treinamento e que não tinham orientado toda a sua vida e toda a sua carreira para se tornarem grandes cardiologistas, mas não necessariamente grandes gestores de tecnologia da informação ou grandes gestores financeiros.
E aí, o desafio foi justamente gerar essa transformação de um modelo que tinha essa eleição em chapa, e a forma de eleger dentro de uma sociedade, ela gera consequências muito relevantes para o que é o dia a dia da sociedade. As pessoas às vezes não percebem. Se você elege em chapas e você naturalmente você orienta a sociedade ou a organização para ela ser bipartida, para você gerar dois grupos que estão ali disputando o controle daquela organização, e as pessoas ao longo do tempo vão criando relações nesses grupos e então em um determinado momento um dos grupos se elege, ganha a eleição, o grupo derrotado, ele tenta se reestruturar para concorrer e ganhar a próxima eleição no período seguinte, evidentemente o tempo inteiro buscando apontar como as falhas e como poderia ser melhor o trabalho do grupo atual. E aí você cria esse clima intenso de conflito, mas que não produz, no final das contas, uma perenidade na sociedade. Porque se troca o grupo, ele quer desfazer aquilo que foi feito, aquilo que ele estava apontando, que ele discordava, e começar projetos novos, ou mantém o grupo, mas ainda assim você tem uma parte significativa dos associados que não se sente efetivamente representado por aquele grupo que está no poder. Então, o principal desafio foi trocar esse modelo de governança, em que a gente pudesse ter a diversidade de vozes e visões dessa disputa política, e que é positivo, é bom que a gente tenha muita gente engajada, querendo transformar a sociedade, mas é bom que essas energias sejam direcionadas para o crescimento da sociedade. Então, assim, a gente criou, nesse modelo novo, um conselho de administração, e nesse conselho de administração ele não se elege mais em chapa, ele se elege individualmente. Então, você tem dentro do mesmo conselho pessoas diversas, de correntes diversas dentro da sociedade. E aí elas começam a trabalhar junto e começam a ver que as pessoas do outro lado estão igualmente interessadas em ver a sociedade. Eu sabia que isso não ia sair de você, mas a tua fala, eu tava escutando uma pessoa que estava criticando o modelo democrático de direita. Eu falei, pô, não é o Luiz que eu conhecia aqui, ele criando um modelo ditatorial, pô. Não é Não, possível. Não, entendi perfeitamente agora. não. Pelo contrário, até porque as pessoas são eleitas igualmente e são. Sim, lógico, lógico. Mas é um momento em que todo mundo passa a ter alguém dentro Legal. do conselho que ela sente que representa ela e que ela Faz que sentido. pode levar a voz dela. E o conselho vai ter disputas e vai gerar vai chegar a algum consenso, que algumas vezes um lado vai ganhar mais, outro lado vai ganhar menos, mas você começa a ter uma continuidade. E Bacana isso, hein, Luiz? outra E questão aí, que foi fácil fazer isso? não, fácil não foi não. E aí tem um trabalho grande que acho que assim, Você mudou interno ou pro próximo? não, assim, a gente fez uma mudança e foram algumas fases, assim, alguns momentos de mudança estatutária e tal, mas você sempre faz isso para mudar para a próxima eleição, né? Então, isso, de fato, do momento em que doutor Marcelo, os mandatos eram de 2 anos, o doutor Marcelo Queiroga assumiu, ele saiu no meio do mandato dele para assumir como ministro, mas do momento em que o doutor Marcelo assumiu até o momento em que o novo conselho foi eleito, foram 2 anos. E aí, nesse período, teve a mudança de estatuto, todo o processo com a Assembleia, de mudar a governança, efetivamente. E acho que muitas das competências que eu desenvolvi nessa questão de relações governamentais, de Uhum. institucionais, são as mesmas competências que você precisa ter de sentar com as pessoas, de construir confiança, de entender o lado dela, de ver como é que bons pontos que tem ali, que a gente consegue contemplar de fato,
onde que a pessoa está genuinamente preocupada com questões que são relevantes para preservação da democracia, onde que a pessoa está com algum receio, algum medo e que você tem que E, assegurar que não e que tem alguma salvaguarda que esse receio da pessoa vai estar bem garantido. Então, assim, esse processo de construção com as diferentes correntes da sociedade assim, é um processo muito desafiador, mas muito gostoso, sabe? De você é, engajar muitas pessoas em torno de um mesmo propósito e tentar, da inteligência coletiva, produzir soluções que a gente entenda, ou que o conjunto entenda que são mais adequados para o futuro. e deu certo? Você não está mais lá, continuou Não, não, deu super certo. O o modelo modelo? continua lá, assim, Legal. criou-se a função de um CEO, eu assumi essa função de CEO, de fato, uh, e bom, mas aí eu fiquei quase 5 anos lá. Pô, e E aí, Luiz? Peraí, não, pera, eu tenho que te perguntar, isso é ouro, pô. Como é que foi isso? Você ser CCO, sem ser médico, de um monte de médico? eu, Ou os médicos ficavam no conselho, não tinham relação direta com você só respondia para não médico? Como é você coordenava não médico? Os 60 que você falou nenhum da médico. pessoa. Tá. Desses 60, no momento que eu estava lá, não tinha nenhum médico. Eu respondia para o conselho, e o conselho eram 10 médicos, e que me cobravam muito fortemente tudo, né? A realização da estratégia, os projetos, como é que estava andando o planejamento estratégico, como é que estavam as finanças, como é que estava o congresso e tudo isso. E eu tinha que entregar isso, evidentemente, todos muito ativos, né? Assim, conselheiros muito presentes, mas conselheiros sem designação específica. Então, assim, não tinha um conselheiro financeiro, conselheiro administrativo e tal. Os temas estratégicos eram discutidos no conselho como um todo. E num modelo muito clássico de governança, assim, muito, assim, ninguém reinventou a roda nessa questão. Então, eu tocava da estrutura administrativa, a equipe respondia para mim, eu era responsável por tocar o projeto e o conselho me cobrava os resultados. Então, assim, como qualquer CEO em qualquer corporação. Não, mas peraí, médio. Você está voltando para a humildade aqui. Como é que, se consegue, ou pelo menos se tenta, alinhar interesses de comunidade médica, interesses da indústria, interesses dos pacientes, como essência da medicina e como propósito de tudo? Qual foi tua estrela norte aí para direcionar esse transatlântico? O, o primeiro passo, a partir do momento que a gente tinha um conselho de administração, o primeiro passo, na verdade, foi todo mundo fazer um curso de governança. E aí a gente contratou o IBGC para formar conselheiros, para, assim, que o médico que saiu de uma posição, e quando a gente fala do médico que está numa sociedade de especialidade, eu não sei se especificamente o cardiologista ele tem uma formação científica e clínica muito forte, normalmente, quando ele chega nessas posições de destaque. Ele, muitas vezes ele se tornou reconhecido pelos seus pares, pelos seus méritos técnicos e Uhum, uhum, científicos, uhum. mas que assumiu uma posição de governança, de conselheiro, que não para a qual ele não tinha sido treinado. Então todo mundo treinou e a partir desse momento a gente definiu, olha, a gente precisa de um planejamento estratégico. A gente precisa sentar e definir o que é esta entidade, o que ela quer ser no futuro e que caminho que ela vai trilhar para chegar lá. E aí, nesse momento, o conselho se reuniu num processo normal também, que aconteceria em qualquer empresa, de
definir um planejamento estratégico, de ter um BSC e de Uhum, uhum, esse uhum. BSC ser desenrolado em projetos estratégicos e metas estratégicas que precisavam ser atingidos, um painel de indicadores. E aí é um processo que, assim, que é bonito, é gostoso de fazer para quem gosta de gerir. Nesse período, a SBC conquistou a ISO 9001, que é, tipo, certifica a qualidade da gestão, que é esse processo de métricas, indicadores, gestão de riscos, tudo isso está acontecendo. E é legal de acompanhar, mas, assim, não, de novo, não tem reinvenção de roda, sabe? Isso é algo que na gestão a gente está aplicando há 50 anos, 60 anos, talvez, muitas dessas questões, e que na sociedade médica não estavam sendo aplicadas em geral. Então, assim, a ideia de trazer técnicas de gestão efetivas e, e transportar isso para dentro de uma sociedade médica, acho que é uma ideia vencedora. E eu gostaria muito de ver mais sociedades médicas sendo geridas de forma profissionalizada, porque acho que, no final das contas, elas são muito mais capazes de entregar valor, assim. E elas têm um papel muito fundamental na educação médica continuada. Assim, depois que o médico sai da faculdade, ele não tem tantas avenidas assim para continuar aprendendo, especialmente não tem tantas avenidas que sejam neutras em termos ou um Uhum. pouco mais neutras em termos do seu conhecimento. Então, a indústria farmacêutica está ali, ou a indústria de dispositivos está doida para ensinar a visão dela para o médico em relação às inovações. Mas aí acho que é papel da sociedade de pesar essas diferentes questões e trazer para o médico, de fato, um conhecimento um pouco mais abalizado. Então, e aí o papel todo de construir as diretrizes, assim, de trazer o melhor do conhecimento para a prática médica, para, como você falou, o objetivo, no final das contas, é o paciente. Então, como é que a sociedade médica faz os médicos serem mais bem preparados para atender melhor os pacientes? E se você tiver sociedades mais bem geridas, isso acontece melhor. E os resultados, quem vê o resultado, no final das contas, é o paciente que está usando, ou está usando a droga correta, ou está sendo mais atendido de acordo com a diretriz, e por aí vai. Assim. Esse é o papel da sociedade médica, pelo menos na minha visão. Tudo que você faz na saúde precisa, em algum momento, desembocar no paciente. Evidentemente, a sociedade médica também tem esse papel de ser o repositório técnico de conhecimento sobre Uhum. o tema, né? Então, a gente, quando eu estava lá, a gente começou com alguns parceiros no Congresso, né, deputados federais e tal, a discussão sobre um projeto de lei que tá proposto sobre a política nacional de atenção ao paciente com doença cardiovascular. Porque, com o conhecimento e expertise, né, dos cardiologistas, a gente vê, olha, a realidade pode ser melhor. A gente consegue transformar a atenção à saúde a esse paciente no Brasil e a lei pode ser um mecanismo para isso. Então, a partir do momento que você consegue transformar a gestão da sociedade, você começa também a ter mais ferramentas de transformar a saúde. Eu acho que isso é um caminho que, como eu falei, não tem nenhum mistério. Né? Não, não inventei nada nesse processo, mas é Não, mas um. eu acho que a forma que você colocou, Luiz, faz todo sentido. Porque eu sempre pensei nessa história de sociedade com um certo dilema. No sentido de, eu tô aqui como sociedade para defender o meu associado, ou eu tô aqui como sociedade para defender um melhor cuidado para a população dentro da especialidade que eu estou prestando, sabe?
E gostei muito do teu ponto de vista. Fez todo sentido. No momento em que eu defendo meu associado, gerando ele, transformando ele num melhor profissional, indiretamente eu faço a essência, que é gerar um melhor cuidado uma melhor saúde para o paciente. Acho que é brilhante a tua forma de colocar. E faz muito sentido. Mas peraí, eu tô aqui tenso com o meu tempo aqui, que eu preciso aqui respeitar meus horários aqui, você como um super gestor. Mas olha aqui, não, eu preciso saber aqui da. E aí, como é que você para na Suécia, tá? Como é que você para na Suécia? Como é que é ir para a Suécia? Você foi com família, foi sem? E o que que você traz aí agora de ouro dessa sua tese aí, desse assunto aí de inteligência artificial que está tão em voga no nosso momento? Sim, acho que são algumas questões distintas. Primeiro, eu tinha começado a me encantar pelo tema da inteligência artificial e das possibilidades de transformação das profissões de conhecimento, de forma geral. E aí eu não digo nem, não é só Uhum, da saúde, a gente já está vendo o que isso está gerando no direito, por exemplo, de uhum. uma forma muito relevante. Assim, tudo aquilo que depende do intelecto e do conhecimento, a inteligência artificial começa a transformar de uma forma profunda. Então, comecei a me encantar, comecei a estudar sobre o tema individualmente. Ao mesmo tempo, senti que realizei minha missão na SPC. Fui chamado para transformar, fizemos a mudança estatutária, implementamos um novo modelo, conquistamos a ISO, botamos para rodar, resultado positivo, uh, melhoramos o NPS, da satisfação do nosso associado, botamos mais dinheiro em caixa. Então, assim, a sociedade senti que a missão para a qual eu fui chamado eu tinha realizado. Né? E, e eu não tinha, Ricardo, assim, eu tinha largado o meu mestrado em ciência política e política pública para assumir a posição em Brasília. Então, eu nunca tinha terminado o mestrado. Entendi. E eu olhei, aí você senta um pouquinho, faz conta, vê se dá. Felizmente, eu tenho mais um privilégio na minha vida de ser cidadão italiano. E aí, no, na Suécia, eles não cobram pelo mestrado para quem é europeu. Você tá de Então, brincadeira, é mesmo, rapaz? é. E aí contei os dinheirinhos que eu tinha, vi que dá, fiz a inscrição. E fui aceito no mestrado. Bom, e aí disse, olha, é o próximo passo, é o que eu preciso fazer no meu futuro. Eu sentia a falta de alguma credencial acadêmica, alguma coisa que, poxa, o Luiz Felipe agora é mestre pelo Karolinska Institute. Não é pouca coisa, não, pô. E acho que me posiciona para ter um protagonismo maior de como convencer mais pessoas a trilhar esse caminho para transformar o mundo num lugar melhor, né? E fui. E aí, obviamente, conversei muito com minha mulher, a gente decidiu em conjunto. Achei que seria bom para as meninas também, para as minhas filhas, de ter assim, um lugar com um ambiente de liberdade, onde elas podiam brincar na rua, onde elas podiam crescer um pouquinho mais livres e ter uma experiência mais internacional, e conhecer novas línguas, novas culturas e tal. E estudei mais a fundo a aplicação do tema da IA na saúde. Então, o tema da minha dissertação foi Does AI Know Our Hearts? Se a inteligência artificial conhece os nossos corações. E o que eu fiz, na verdade, na minha dissertação foi colocar dois modelos diferentes de inteligência artificial para fazerem repetidamente a prova de título de cardiologia.
E essa a mesma prova de título que é aplicada, e tinha sido uma prova recente que não tinha sido divulgada publicamente. Então, assim, a gente tem alguma certeza de que isso não estava nos dados de treinamento da inteligência artificial. Então, essa prova foi completada pelos diferentes modelos de inteligência artificial 130 vezes. E com esses 130 cartões de respostas, eu comparei esses resultados, tanto entre uma e outra, mas com os resultados humanos, o que foi obtido em termos de resultado. Questão a questão, assim, as questões foram categorizadas em diferentes competências que as pessoas precisavam ter para responder adequadamente às questões. E tentei analisar como que estava a performance da inteligência artificial e a preparação dela para, assim, aplicar conhecimento médico numa situação de exame, né, de prova. Os resultados, a inteligência artificial certamente passaria na prova de título, seria tanto o ChatGPT quanto o Claude, que foram os dois principais, seriam titulados como cardiologistas se tivessem prestado a prova. E mais do que isso, elas, dependendo do modelo, eles ficam melhor do que 89%, 90% dos cardiologistas que prestam a prova efetivamente. Eles respondem à prova de uma forma muito parecida nas diferentes refações da prova, embora haja mudanças. Então, às vezes eles respondem A, às vezes respondem B, numa mesma questão. E parte do que eu investiguei foi onde que isso acontece e por que isso acontece, quais são esses lugares que despertam dúvida e como que você pode alterar as definições da inteligência artificial para aumentar ou reduzir essa variabilidade do jeito que você entende adequado. Eu estudei também se era positivo, ou seja, gerava resultados positivos que uma inteligência artificial revisasse a resposta da outra. Então, se a gente consegue um grau maior de acerto tendo o Claude respondendo primeiro, o GPT revisando a resposta do Claude, e o Claude, no final das contas, decidindo se mantinha a própria ou aceitava a revisão do GPT. E sim, assim, uma pequena melhoria com a revisão dos dois lados, tanto começando com o Claude quanto começando com o GPT. E, por fim, o meu estudo foi se a gente conseguia treinar um algoritmo de machine learning para identificar o que era uma folha de resposta de inteligência artificial. E sim, a gente conseguiu treinar um algoritmo de machine learning que conseguia diferenciar uma folha de resposta humana de uma folha de inteligência artificial. E tem alguns erros que as inteligências artificiais cometem em conjunto, que são comuns a ela, então que você conseguia ter alguns marcadores muito fortes de que, bom, se ela errou a questão 20, a questão 33, a questão 47 e tal, se errou todas essas, ou se marcou a mesma letra em todas essas, claramente era inteligência artificial. E algumas conclusões, acho que muito interessantes disso, são que os tipos de questões que a inteligência artificial erra com mais frequência são questões que potencialmente estão fora da base de treinamento dela. Então, tudo que envolvia alguma coisa sensorial, então que tinha uma descrição de ausculta, que tinha uma discussão de alguma palpação, que falava do tato ou da audição de forma geral, são questões em que a inteligência artificial ia menos bem do que naquilo que era de conhecimento técnico. Então, assim, o conhecimento, a questão de anatomia, de um conhecimento mais desse que está em livro mesmo,
taxa de acerto era altíssima da inteligência artificial. Aquilo que envolvia ou sentidos ou tempo, ou raciocínio baseado em tempo, a inteligência artificial era menos capaz de ainda resultados tão, assim, no mínimo tão bons quanto a média humana, mas claramente uma diferença relevante na capacidade da IA. E para mim, assim, a minha conclusão final que demonstra isso não é que dá para substituir, e tem muitas competências, e fazer uma prova não é fazer um atendimento médico. Mas a minha conclusão é que sim, a gente precisa começar com real world trials e que a inteligência artificial, fazer uma pergunta para a inteligência artificial não é muito mais arriscado do que perguntar para um colega. Então, a inteligência artificial está pronta para se tornar, de fato, um suporte à decisão clínica na medicina, evidentemente com todas as salvaguardas, com toda a prudência que precisa acontecer nesse tipo de uso. Mas o meu mestrado é um mestrado em saúde global, então a gente teve uma visão muito grande, assim, muito forte da realidade da saúde no mundo como um todo. Se eu falei que a Sociedade Brasileira de Cardiologia tem 14 mil cardiologistas, a África inteira, com 1,3 bilhão de pessoas, possivelmente, que não tem muitos dados sobre isso, mas possivelmente tem menos de 2 mil. Tem países inteiros da África que tem 0 cardiologista. Então, se você pensa no potencial de uma ferramenta dessa para auxiliar um médico da atenção primária, por exemplo, para chegar a um caso mais complexo, uma hipertensão resistente, o que eu faço, qual que é a segunda linha de tratamento, a primeira não funcionou. Quando a opção é não ter acesso, não haverá um cardiologista, porque não existe no país. E aí, para deixar claro, eu não estou dizendo que é melhor ter a inteligência artificial, mas eu estou dizendo que sim, estamos prontos para testar na vida real para saber se é. Não, eu acho que outro ponto muito relevante que você está trazendo também na opção de não existir a outra opção, né? Isso. Eu acho que esse ponto do acesso é matador. Não tem volta. Não tem É. volta. Não, e você poder fazer isso de uma forma muito rápida, um custo muito baixo, e oferecer um acesso que parece ser seguro. E a gente. Eu acho que algo muito importante para a gente pensar nisso é o comparador. E ao mesmo tempo em que a gente tem essa exigência, acho que é fundamental essa exigência de segurança absoluta, a gente tem que lembrar que a gente não tem essa segurança absoluta com o médico humano. O médico humano também é sujeito a falhas. E acho que a nossa expectativa tem só que ser, assim, se isso melhora a assistência com o nível de segurança que é melhor ou equivalente ao médico humano, e se sim, não tem por que a gente restringir o acesso das pessoas. Tem muita gente precisando de atenção, e esse pode ser mais um mecanismo, ou mais uma forma de prover esse acesso. O que mais mudou a tua visão sobre a saúde nessa passagem? Eu era mais pessimista. E eu me tornei mais otimista. Tanto porque eu conheci mais a fundo os dados sobre saúde e o caminho que a gente fez de evolução na saúde, tanto no Brasil, mas assim, no mundo como um todo, é um negócio inacreditável nos últimos 30 anos. Assim, o progresso que a gente fez em termos de redução da mortalidade infantil, redução da mortalidade materna, vacinação, combate a HIV, assim, você tem tantas histórias de sucesso
na saúde global, que assim, a gente deveria todos os dias abrir uma taça de champanhe e comemorar, porque é inacreditável. Assim, você tem milhões e milhões de pessoas hoje que estão vivas, porque ó, a gente teve muito sucesso reduzindo diarreia, a gente teve muito sucesso reduzindo infecção, pneumonias e infecção do trato respiratório inferior. Assim, você tem história de sucesso atrás de história de sucesso na saúde global, e claro que ainda tem muito que melhorar. Assim, mas eu voltei otimista, eu voltei com um alento, entendendo que nosso trabalho tem propósito e gera resultado, e que a gente consegue de fato transformar a vida das pessoas e, e tem milhares e milhões de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas e N outros, e administradores, como eu, que estão trabalhando para transformar essa realidade. E em muitos casos a gente está conseguindo ter sucesso. Então, isso me deixa ainda mais motivado para continuar nessa jornada. Ping-pong rápido pra gente fechar. Livro que mudou sua cabeça nessa tua jornada toda. Não agora na vida inteira, um livro que é impactante pra você, que você fala, putz, esse aqui eu recomendo pro meu amigo ler. Puxa, Não, qualquer um. Não precisa não. Pô. Pô, ela tem a dificuldade da resposta por causa disso, pô. É um. é, Pode ser egoísta, pode ser só pra você, então. Esquece do amigo ler. Um livro então, que foi impactante pra você, que você leu. tá, eu vou do. Tem que ser ping-pong, tá? Ensaio sobre a cegueira. Rapaz, esse daí eu vou te falar que é bem recomendado aqui. Líder da saúde que você admira. São tantos. Tô te ferrando, pô. Tem que arrumar um. Tem jeito, poxa vida. Vai ter dificuldade no ping-pong é essa. A, a gratidão me leva ao balestrinho. Tá bom. Um erro que você não repetiria. Você só faz pergunta que tem muitos. É, perdeu o time. Saber que eu devo tomar uma decisão, ter essa decisão consolidada na minha cabeça. Eu sabia que ela precisava ser tomada e não tomei por qualquer motivo. Então, perdeu o timing das decisões. Tá. E agora não é ping-pong. É a última coisa pra gente fechar. Pergunta clássica do Fala Doutores. O que é o sucesso pra você? Acho que tem um sentimento, você deitar a cabeça no travesseiro e sentir que fez tudo o que precisava ser feito. Tudo que você poderia fazer. E saber que você deixou tudo de si na sua missão. E, e aquilo. E você não sente que faltou nem um pinguinho a mais. E aí, quando, quando eu deito a cabeça no travesseiro, eu tenho esse sentimento de que, olha, a minha parte eu fiz e não poderia ter feito melhor. Isso para mim é sucesso. Maravilhoso, meu amigo. Excelente, arrasou, acabou em grandíssimo nível. Episódios que eu acabo com inúmeras perguntas para fazer, mesmo atrasando com o meu convidado. É certeza aqui de boa entrega e bom sucesso. Agradeço muito aí teu tempo, tua participação. Seja bem-vindo de volta aí ao Brasil. E espero poder aí ter a honra da sua companhia, dos seus ensinamentos
Eu vou cobrar uma boa comida um dia desses, hein, poxa. Não, Vê vai ser um se, prazer. vê se um dia desses a gente consegue tomar um bom vinho para a gente conversar mais sobre tudo isso que você conseguiu trazer aí com muita clareza para gente. Parabéns aí pela tua jornada. Onde é que o pessoal te acha? E faz tuas considerações finais. Não, eu estou no LinkedIn, se vocês quiserem, Luiz Felipe Costa Milan, vocês me encontram lá. Muito bem-vindos para trocar uma ideia. É, não, minhas considerações finais são só agradecer. Assim, eu acho, quando eu vejo gente, e você é um exemplo disso, Ricardo, que faz as coisas com propósito e que se conecta, engaja as pessoas e traz conhecimento, traz uma nova forma de ver o mundo, eu, eu me sinto muito grato por ver que essas pessoas apareceram na minha vida. Então, eu queria só. Minha consideração final é só agradecer a você, Ricardo, e pelas nossas conversas e pela oportunidade de estar aqui tendo mais essa boa conversa com você. Obrigado, meu amigo. Ó, espero que elas aconteçam mais vezes, tá? Então, sempre à disposição. Pessoal, até terça-feira que vem, a gente se vê. Fica com Deus. Obrigado. Maravilha, meu